pessoal, tudo bem? Hoje o Histórica está aqui, bem longe de casa, nos Estados Unidos, aqui no bairro do Queens, em Nova York, um dos 5 boroughs que vai aparecer embaixo para vocês entenderem o que eu falei, porque eu não sei se eu pronunciei direito, mas um dos 5 desses que compõem Nova York. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a presença dos imigrantes nos Estados Unidos, a formação do território e os grupos étnicos que chegaram por aqui. Vamos lá? Aqui no Queens é bem fácil perceber a magnitude da presença dos imigrantes nos Estados Unidos. Basta você andar um pouquinho pelas ruas e dar uma olhadinha para os restaurantes. Por causa das medidas do presidente Trump, desde a eleição dele, tem se falado muito da imigração para os Estados Unidos, dos problemas, do preconceito, principalmente dos imigrantes latinos, né? Mas, na verdade, é bem bizarro isso, toda essa situação, porque os Estados Unidos, na verdade, é um país formado por imigrantes, desde o início da sua história. E não só por imigrantes ingleses, mas por imigrantes de várias nacionalidades. Para ficar mais didático, como eu estou falando de um longo período, né, eu vou dividir essa questão da origem, falar dos grupos que vieram para cá, em 3 grandes períodos, tá? Século XVII, depois século XIX e depois século XX e XXI, a atualidade. A ideia aqui não é aprofundar nenhum, mas é só para vocês entenderem como nós temos uma grande quantidade de pessoas que vêm de todos os lugares do mundo aqui nos Estados Unidos, desde o início, desde a fundação do território. No século XVII, eu estou falando de um período em que ainda não existiam os Estados Unidos. A gente ainda está lá nas 13 colônias. As 13 colônias tiveram origens bem diversas, mas a gente pode dividir, basicamente, didaticamente para entender, elas em 2 grandes grupos. As colônias do Sul e as colônias do Norte e do Centro. As colônias do Sul, elas ficavam em territórios mais quentes e por isso elas podiam produzir produtos tropicais. Lá, a colonização e todo o processo de ocupação do território foi diretamente monitorado pela coroa inglesa, né, que cedeu o território para algumas companhias de comércio, empresas que tinham o monopólio dado pela coroa para explorar aquela região. Foram essas empresas que começaram a trazer para aquela região pessoas para poder trabalhar nas plantações de produtos tropicais, como algodão, por exemplo. A gente tem os servos por contrato, que eram ingleses que vinham para cá trabalhar para poder e com o trabalho pagavam a passagem deles, o envio deles da Inglaterra para cá e depois migravam para outras regiões. E tivemos também os escravos. Então, na região sul, nós temos uma grande população de origem africana, principalmente por causa da questão da escravidão. Depois, essa população ela começou a migrar para outras regiões dos Estados Unidos. Já nas colônias do centro e do norte, nós temos uma realidade completamente diferente. Como vocês estão percebendo pelas minhas roupas aqui, este não é um território nada tropical, não é um território onde é possível produzir produtos tropicais. Então, as regiões como Nova York, por exemplo, tiveram uma realidade de colonização completamente diferente. Nessas regiões, em geral, a colonização foi feita por particulares, né, por pessoas que vinham com seus próprios meios ocupar o território aqui. Alguns desses grupos, por exemplo, né, foram os puritanos que vieram para Massachusetts, né, e fundaram Massachusetts.
por causa das perseguições religiosas. Mas a gente também tem outros grupos, como por exemplo os holandeses. Nova York, na verdade, na sua fundação, ela foi chamada de Nova Amsterdã, porque ela foi fundada por holandeses que fizeram um ponto de comércio aqui, de comércio de peles para a Europa. Depois, a Inglaterra conseguiu tomar posse dessas terras, e aí as terras foram dadas ao Conde de York, que acabou batizando o território como Nova York. Além dos puritanos, que vêm principalmente para a região de Massachusetts, né? É lá que a gente tem a história do Mayflower e tudo mais. A gente tem também os holandeses aqui em Nova York. E a região de Nova York, por exemplo, ela recebeu, ainda no século XVII, um pequeno grupo de judeus. São os primeiros judeus, talvez, a pisar aqui em Nova York, se estabelecer aqui, nessa cidade que hoje abriga a maior comunidade judaica fora de Israel. Né? E esse primeiro grupo ele tem uma história diferente, porque ele vem, na verdade, do Brasil. É um grupo de judeus que passou a ser perseguido lá no Brasil e veio para cá. O que eles estavam fazendo lá? Os holandeses ficaram um período no Brasil, ocupando Pernambuco, e os holandeses tinham uma política de tolerância religiosa. Eles acolheram muitos judeus no Brasil, e quando Portugal retomou o controle sobre as terras, esses judeus passaram a ser perseguidos pela Inquisição. Então, saíram vários barcos do Brasil, um pequeno grupo chegou aqui e foram os primeiros judeus a se estabelecer aqui. Além disso, no século XVI, nós temos um grande número de alemães, escoceses e irlandeses. A imigração escocesa e irlandesa ainda não foi tão grande nesse período, mas a imigração alemã foi bem importante e os alemães se estabeleceram principalmente na região da Pensilvânia. No século XIX, um outro grande afluxo de imigrantes chegou nos Estados Unidos. Agora nós já estamos falando dos Estados Unidos como uma nação, de fato, que tinha se tornado nação desde 1776, quando se tornou independente da Inglaterra. Porém, ainda no século XIX, os Estados Unidos ocupava o mesmo espaço, basicamente o mesmo espaço das 13 colônias, das antigas 13 colônias, o território colonial ainda. E o crescimento populacional começou a gerar um desejo de expansão nos Estados Unidos. É aí que começa a chamada Marcha para o Oeste. Os Estados Unidos, através da compra ou de conflitos com outros países, começou a anexar territórios e tomar a forma que ele tem hoje, um país que vai de um oceano a outro. Porém, era necessário ter pessoas que ocupassem essas novas terras. E por isso os Estados Unidos começou a promover a vinda de imigrantes para cá, com algumas medidas como por exemplo, o Homestead Act, que era uma lei que permitia que qualquer pessoa chegasse aqui e ocupasse um território por pelo menos 5 anos, pudesse ter acesso à terra. A grande quantidade de terras existentes, então, também se somava à busca por riquezas, como por exemplo, minas de ouro que foram encontradas no Texas ao longo da expansão. É claro que esse processo aqui de ocupação territorial é um processo que vai dizimar a parte da população nativa do atual território dos Estados Unidos, né? Essas áreas todas eram ocupadas e esses índios tiveram que mudar de local, indo cada vez mais para o oeste e depois tendo que se contentar com reservas dadas a eles pelo Estado. Agora, o desejo de ocupação das terras e de promover a imigração para ocupar as terras se somava também ao desejo de muitos europeus de virem para os Estados Unidos. A gente está falando de um período que foi muito conturbado na Europa, que é o século XIX. O século XIX foi um período dominado por guerras entre potências que tentavam se afirmar e também entre países, entre territórios que estavam tentando se unificar, como por exemplo a Itália e a Alemanha. É por isso que vai acontecer uma grande vinda de imigrantes italianos para os Estados Unidos nesse período. E também a gente tem outros processos acontecendo lá na Europa. A industrialização vai tomando todo o território europeu e vai gerando algumas mudanças na sociedade. Se por um lado a industrialização ela gera condições de vida melhores e faz com que a população viva mais, sobreviva a condições, né, ruins, ganhe tecnologias
que lhe permitam viver melhor, e isso faz com que as pessoas vivam mais e a população cresça. Por outro lado, a industrialização ela vai acabando com trabalhos, ocupações tradicionais e vai deixando uma grande quantidade de pessoas desempregadas, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. E é por isso que a pobreza vai crescendo lá na Europa. Outros problemas sociais, esses problemas sociais se juntavam também com problemas naturais, né? E geravam catástrofes como a Grande Fome na Irlanda, né? Em 1840, que fez com que um grande número de irlandeses viesse para cá, para os Estados Unidos. Tudo isso fazia com que os imigrantes desejassem vir para a América. É também no século XIX, que muitos imigrantes vêm para o Brasil. Esse processo não está acontecendo apenas nos Estados Unidos, né? Mas aqui existiam alguns atrativos, como a grande quantidade de terra e essa lei que eu já falei para vocês. É nesse período em que as pessoas vão ser recebidas, os imigrantes chegavam pelo Porto de Nova York e eram recebidos então com a imagem da Estátua da Liberdade, né? Um símbolo do que os imigrantes esperavam encontrar aqui. Uma terra de oportunidades, de liberdade, uma terra em que era possível construir uma vida com condições melhores do que nos lugares originais onde eles estavam. E aí chegamos enfim ao século XX e XXI, períodos em que continua acontecendo uma grande quantidade, uma vinda muito grande de imigrantes para cá. Mas agora esses imigrantes vêm de origens diferentes. Nós temos muitos imigrantes asiáticos que vêm para cá, muitos imigrantes islâmicos e também os latino-americanos. Os pontos de entrada são diferentes agora, né? Essas pessoas não chegam mais pelo Porto de Nova York, né, e encontram aqui a Estátua da Liberdade. Elas vêm principalmente por via aérea e também por entradas nas fronteiras do Arizona, Texas e Novo México. Porém, o símbolo que a Estátua da Liberdade representa e que os Estados Unidos representa para essas pessoas que estão migrando, possam reconstruir uma vida nova, ainda é muito forte e ainda faz com que muitas pessoas deixem a sua terra natal e venham tentar a vida aqui nos Estados Unidos. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre a imigração nos Estados Unidos e teremos mais vídeos logo para vocês sobre vários outros assuntos. Então é isso. Até o próximo vídeo aqui do Histórica em Nova York. Tchau para vocês. Até a próxima.